Continuando, gente, a gente terminou aquela primeira parte falando sobre anacronismo, né? Anacronismo seria aí o deslocamento de sentido do texto. E dando exemplos, né? De alegoria, né? Tipificação. Tipificação é como eu digo, por exemplo, que a serpente que foi levantada no deserto tipifica o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tabernáculo tipifica Jesus Cristo, né? A forma do tabernáculo. Então, tanto a alegoria como a tipificação é a leitura, a forma de fazer leitura anacrônica, deslocando o sentido. Outro deslocando tempo, né? Ideias e aí por diante. Então, a leitura anacrônica é eu ler um texto antigo como se ele tivesse sido escrito hoje, certo? No caso de leitura da Bíblia, isso gera, obviamente, muitas dificuldades, né? A diacronia já vai respeitar, né, o contexto histórico, social, político, a linguagem, né, e a pesquisa feita pelas metodologias diacrônicas tenta realmente entender os processos de produção do texto, a época em que ele foi produzido e, a partir daí, aplicar a mensagem para hoje. Então, algumas perguntas são feitas dentro das metodologias diacrônicas. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e qual a mensagem do texto. Então, essas 5 perguntas, de maneira geral, quando são respondidas respeitando a época, a linguagem, o tempo e a cultura em que o texto foi produzido, nos ajudam a entender a intenção do autor. E o grande desafio nas metodologias diacrônicas é entender a mentalidade de quem escreveu e de quem recebeu originariamente esses textos, para, a partir daí, poder aplicar a mensagem para hoje. Então, diferente das leituras anacrônicas, a leitura diacrônica, ela tenta respeitar o momento que o texto foi escrito. Então, o texto foi escrito em grego, vamos olhar lá no grego, ver a melhor tradução para trazer para hoje. O texto foi escrito no primeiro século, então vamos lá na mentalidade do primeiro século, tentar entender como eles lidavam com esse assunto, para daí trazer essa mensagem para hoje. Então, quando eu vou fazer, né, uma leitura diacrônica, eu estou pesquisando o texto a partir das suas origens. Não é uma pesquisa simples, não é fácil, né? Porque eu preciso de materiais, né, manuais, comentários, introduções para que isso seja realizado, né? Então não é simples. O pessoal que está aí fazendo aula de hermenêutica comigo, né, a gente tem comentado sobre essa tarefa, né, de saber pesquisar, ter a ferramenta certa para produzir o discurso certo, né? Não é fácil. Mas a leitura diacrônica, ao contrário da leitura anacrônica, ela vai tentar respeitar o período em que foi produzido o texto e os destinatários a quem foram escritos. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele foi escrito entre 90 e 95 depois de Cristo, numa época de grande perseguição. O imperador na época, o imperador romano, era Dominiciano, uma pessoa extremamente má, ruim, cruel com os cristãos. O autor, que é João, não sabemos que João é esse, mas sabemos que estava preso. Na leitura diacrônica vai se identificar que a literatura usada, né, a forma de escrever usada do livro de Apocalipse é a apocalíptica judaica, que usa números, imagens, símbolos que apresentam uma mensagem. Então, o número no livro de Apocalipse, muito mais do que apresentar quantidade, ele vai apresentar uma mensagem. O número é quase que uma qualidade, né? Então, quando diz lá o 666, né, aquele que tem ouvidos, que calcule o número da besta. Então, ao calcular o número da besta, não quer dizer que é o Papa,
Mas 666 dá ali, né, dentro da gematria judaica, entendendo que no hebraico os números são relativos às letras, às consoantes em hebraico. 666 daria o imperador da época, que era Dominiciano. Então, quem é a besta do Apocalipse? Não é uma besta que ainda vai vir. Tem umas bestas por aí, né? Tem uns políticos aí meio bestas aí, né? Que estão por aí. Mas é culpa nossa, que é a gente que vota nessa corja, né? Então, mas enfim, não é isso. O 666 do Apocalipse não fala disso. Está falando de Dominiciano. Na leitura diacrônica, eu vou entender que a besta, o diabolos, ali em Apocalipse, ele é o Império Romano, ele é o imperador, ele é o governo, né? Ele é a ideologia implantada pelo governo. Então os cristãos precisam perseverar e se manter firmes para não se deixarem levar por aquilo que aparenta ser bom, mas não é. Porque o imperador é um animal feroz, cruel, sedento de sangue. Então, na leitura diacrônica, eu vou estar preocupado com o que esse texto quis mostrar naquela época, como eu posso trabalhar hoje. Como eu trabalharia o livro de Apocalipse, o texto de Apocalipse, dentro da leitura diacrônica. O livro de Apocalipse seria um livro para me dar motivação, apesar do governo corrupto, né, seja ele municipal, estadual, federal, apesar da maldade, da violência e da indiferença, apesar da soberba e do pecado, o livro de Apocalipse me ensina que quem controla a história é Deus. Não são os poderosos, não são os maus, mas é Deus. E esse Deus que controla a história, ele acabará com o mal. O mal terá um fim. Os 1000 anos em Apocalipse não quer dizer que o diabo vai ficar solto na terra por 1000 anos. Mas na leitura diacrônica, 1000 anos simboliza a ideia de que o mal tem um tempo determinado e limitado. Quem tem tempo ilimitado e eterno é Deus e não o mal. Então, nessa perspectiva, o livro de Apocalipse é um livro que me desafia a manter a fé, a perseverança e a manter a esperança. A esperança no Deus que controla a história. Se eu fosse ler o Apocalipse da perspectiva anacrônica, eu ia deslocar os sentidos, as imagens, os números. O 666 seria o Papa, o 666 ia ser o Obama, o 666 ia ser o político, ia ser fulano, beltrano, ciclano de hoje. E não é isso. Ou Maitreya, né? Tinha uma corrente aí filosófica, religiosa aí, na época aí, dizia, o Maitreya, né? Aquele que vai dominar o mundo. Tinha a novela da Record que inventou isso também, seguindo aí alguns livros doidos aí, né? Aí um cara branco, né? Bem afeiçoado, que aí conquistou o mundo, dominava, aí era a besta do Apocalipse. Na leitura diacrônica isso é ridículo, né? Não é essa a perspectiva. Então, a diferença da leitura anacrônica para a diacrônica é que nos métodos diacrônicos eu vou estar preocupado com o objetivo original do texto e a partir daí trazer a mensagem para hoje. Posso fazer isso com Apocalipse, com Mateus, com Tiago, seja qual for o texto. Então, eu vou ter métodos e maneiras de fazer a exegese, no nosso caso, Novo Testamento, né? Respeitando, né, o tempo, a época, a linguagem, né, em que os textos foram escritos. Esse é um grande desafio que a gente precisa estudar muito para isso, né? Na leitura anacrônica, nos métodos anacrônicos, não vou dizer que não há estudo, há estudo, né? Tem muito manual, tem muito comentário que é escrito nessa perspectiva. Contudo, as fundamentações, né, históricas de tradução, elas são, como é que eu vou dizer assim, um pouco difíceis, porque não estão baseadas necessariamente no que o texto quis dizer. E às vezes é até baseado numa leitura doutrinária, né? Uma perspectiva em que a doutrina fala mais alto. Então, uma leitura anacrônica às vezes pode trazer algumas dificuldades no texto. A leitura diacrônica também pode trazer dificuldade em tornar o texto muito frio, né? Mas entenda que estamos estudando metodologia exegética. Então, a metodologia exegética é extrair o sentido do texto, é pesquisar o que o texto está querendo dizer.
A forma como eu vou aplicar isso já é na hermenêutica. Então, a hermenêutica que vai trabalhar a questão da aplicação. Já é uma outra forma de usar esses conhecimentos que foram obtidos através da exegese, certo? Então, nessa aula, né, introdutória, nós teremos outras aulas sobre diacronia. Gostaria de deixar claro que a grande diferença entre diacronia e anacronia é a anacronia desloca os sentidos do texto e a diacronia tenta respeitar os sentidos que o texto dá. E aí, para isso, né, você tem uma metodologia de pesquisa, tentando responder aquelas perguntas que a gente falou. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual a mensagem do texto, né, a data em que escreveu. E aí, a partir disso, respondendo a essas questões, tentar entender um pouco da mentalidade do escritor e dos destinatários originários do texto. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mandar para o grupo um material em PDF e também uma atividade para você já ir colocando em prática essas práticas, né, anacrônicas e diacrônicas. E na próxima aula a gente continua discutindo sobre isso. Eu espero que possa ter ajudado, né, e pelo menos que você entenda a diferença da leitura diacrônica e anacrônica. Um exercício que eu gostaria de propor aqui é que você, no domingo, ao ouvir o seu pastor, você procure identificar se a leitura que ele faz do texto bíblico é anacrônica ou diacrônica. Se ao ler o texto bíblico e explicar sobre o texto bíblico, ele respeita o contexto e a língua original, né? Ele está dentro do objetivo original, ou se ele vai fazer algum deslocamento de sentido, né? Se ele vai pegar aquele texto e lê-lo e interpretá-lo como se ele tivesse sido escrito apenas em português e para hoje, por exemplo, né? Apenas na perspectiva em que o sentido é deslocado para a nossa época, sem respeitar o contexto e objetivos originais do texto. É a maneira da gente aprender a identificar e a exercitar e até a perceber, né, a partir de qual metodologia nos chama mais atenção, nos interessa mais, tá nos aprofundando aí. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima aí e bons estudos.